O principal, mais perigoso, é que tem uma gigantesca quantidade de metano no fundo dos oceanos, principalmente do Ártico. Tá lá dezenas e dezenas, centenas de milhões de anos. Aí, se o Ártico aquece 3 graus, começa a liberar. Se isso acontecer, nós podemos passar de 4 graus em 2100 e chegar até a 8, 10 graus em 2150. É inabitável. Olá, sou Helene Gritzapes e é um prazer tê-lo aqui conosco para mais um episódio do Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. E hoje vocês vão ver que a gente tem um programa muito especial, porque a gente está recebendo aqui um professor, um cientista que é referência no estudo de mudanças climáticas. Ele é também o primeiro brasileiro guardião planetário. Ele é o novo integrante do grupo Planetary Guardians. Então, é um prazer ter aqui conosco, o cientista Carlos Nobre. É um prazer. Muitíssimo obrigado, me sinto muito honrado aqui conversar com vocês. Professor, você sabe que eu faço questão de ler parte do seu currículo, porque ele é impressionante. Então, eu tenho que ler, porque é impossível decorar. Ele é pesquisador do Instituto, ele foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por mais de 30 anos, onde ele ajudou a estabelecer um moderno centro de pesquisa em previsão de tempo e clima. A gente está falando disso há 30 anos. Em 2008, ele criou o Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Ele foi secretário nacional de políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 2011, ele criou o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que a gente tem usado muitos dados do CEMADEM. Ele publicou ou coautorou mais de 200 trabalhos científicos e atualmente ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, membro estrangeiro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, além de ter participado de inúmeros painéis do IPCC. Então, professor, se eu não tivesse essa cola aqui, eu não conseguiria. Vamos falar um pouco por algo que parece um absurdo, com tudo que está acontecendo, a gente falar ainda. Tem muitos setores que ainda são resistentes à questão das mudanças climáticas, por mais que a gente tenha sinais a cada dia mais evidentes, mas ele diz que é um alarmismo, que a gente está até um certo exagero, e infelizmente são empresas, setores que são também afetados. Quais são os sinais que estão sendo negligenciados ou minimizados por essas pessoas, professor? Olha, é uma coisa muito difícil até de entender, porque, globalmente falando, dos setores associados com a emissão dos gases de efeito estufa, assim, pensando em setores econômicos, quando a gente olha assim, mais de 70% das emissões são a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Aí alguém pergunta, o setor de energia que vem de combustíveis fósseis é negacionista? Não. O único problema desse setor é que eles querem uma transição para energias renováveis muito devagar. Entendi. Nós precisamos acelerar demais, eu vou explicar melhor depois. Por incrível que pareça, o setor mais negacionista de mudança climática do setor econômico em todo o mundo, não é só no Brasil não, é o agronegócio. São os grandes produtores agrícolas. Isso é nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, todos os países europeus. Então isso é uma surpresa, porque quando a gente olha as emissões dos usos da terra, desmatamentos, 10% das emissões globais, e agricultura e pecuária, 13% das emissões globais. Somos dois, dá 23%. Mas um dos setores que mais está sofrendo com os extremos climáticos
é o setor da agricultura. E mesmo assim, ele é negacionista. Eles continuam negacionistas. Então, é uma coisa assim, muito interessante, apesar que, vamos dizer assim, quando a gente olha o mundo de negacionistas, eles normalmente são grupos associados com políticos populistas, tanto de extrema direita como também de extrema esquerda. São os dois extremos políticos. Esses são os negacionistas no mundo inteiro. E sempre o agronegócio nesses países esteve associado com o populismo de extrema direita. Quer dizer, vamos dar um exemplo aqui difícil de entender. O ano passado, o presidente Macron da França quis passar uma lei que aumentava o preço dos combustíveis fósseis para reduzir as emissões. A França já é um país com menos emissões, mas queria. O que aconteceu? Todo o setor do agronegócio francês entrou em greves direto, semanas e semanas de greves lá em Paris, parou tudo, o presidente voltou para trás. Então, sabe, é uma coisa assim difícil de entender. Isso é verdade aqui no Brasil também. O setor do agronegócio aqui do Brasil é onde tem, infelizmente, o maior número de negacionistas. E aí, quando a gente fala para eles, vocês não estão vendo o prejuízo que vocês estão tendo? Por exemplo, maior seca da história da Amazônia, uma seca fortíssima do Cerrado, do Pantanal também, a maior quebra de safra de soja que o Brasil já teve, e eles continuam negacionistas e eles falam não, o governo tem que nos pagar, nós temos que nos pagar seguros. Quando tem quebra de safra, sim, eles querem seguros, querem que o governo pague. E quando, por exemplo, a ciência da agricultura, da pecuária, a Embrapa, várias universidades já desenvolveram uma agricultura e pecuária muito mais resiliente. É chamada agricultura e pecuária regenerativas. Elas emitem muito menos gás de efeito estufa e, principalmente, são muito mais resilientes aos eventos extremos. Sejam chuvas excessivas, nós vimos lá no Rio Grande do Sul, o arroz e milho que não tinha sido cultivado foi todo levado. Não foi só aquela safra. Aquela chuva excessiva levou todo o solo, ali não tem mais plantação. Aliás, eu vi estudos que dizem que esse solo para se regenerar são uns 400 anos. Ele já aqueles solos ali, eles são séculos, perde-se. E também, logicamente, secas, né, que é o principal fator, ondas de calor também. Então, a agricultura e a pecuária regenerativa, elas são muito mais produtivas. Então, por exemplo, pecuária regenerativa, o que é isso? Você tem o sistema integrado lavoura, pecuária, floresta. Então você tem assim, a pastagem aqui, aí o gado fica ali 2 meses, aí você passa para o próximo local da pastagem e aqui você planta uma cultura agrícola, ela refaz os fertilizantes e você tem o bioma do lado, vamos por aqui, em São Paulo, a Mata Atlântica. E uma coisa assim, difícil de acreditar na pecuária brasileira, porque o boi e a vaca adoram sombra. Eles ficam a maior parte do dia, fora os momentos que eles estão lá se alimentando da pastagem, eles ficam embaixo da sombra. O gado de corte, quando ele fica embaixo da sombra, ele engorda 200 gramas por dia a mais. Então, aqui no Brasil, a média de vida do gado de corte é 2 anos e meio a 3 anos. Quando você tem esse sistema integrado lavoura, pecuária e floresta, vai para um ano e meio. Aí o gado emite muito menos, o gado emite demais metano, né? Tem a fermentação entérica nos ruminantes e o gado arrota metano. Então é assim, lucrativo também, o gado tem um ano e meio. A vaca leiteira aumenta 10 a 20% a produção do leite. Sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta, eles também absorvem mais carbono no solo, as emissões reduzem muito. É muito mais lucrativo, muito mais produtivo. Por exemplo, a produtividade do sistema integrado lavoura, pecuária e floresta é 2 a 4 vezes maior. A produtividade da média. A pecuária brasileira tem 1,3 cabeças de gado por hectare, isso é ridiculamente baixo. Na Amazônia, 0,7, 0,9. E esse é, de fato, o principal fator de desmatamento de todas as florestas tropicais do planeta. 65% de todo o desmatamento de florestas tropicais é pecuária. Sim. Na Amazônia,
90%. Então, é isso, porque agora a transição, o Brasil, o Congresso aprovou em 2010 o Plano Agricultura de Baixo Carbono, chamado Plano ABC. Enorme financiamento para fazer agricultura, várias coisas, inclusive essa pecuária regenerativa. 14 anos depois, aproximadamente 11% das fazendas pecuárias migraram. Tá. E é mais produtiva, mais lucrativa, mais resiliente aos extremos. Então é difícil entender por que esse setor quer continuar expandindo suas áreas, expandindo e não partir para uma pecuária. Por exemplo, a pecuária dos Estados Unidos, ela é muito mais produtiva que a brasileira. Só para dar uns números para vocês. Lá nos Estados Unidos tem 95 milhões de cabeças de gado, aqui no Brasil 234 milhões. Lá, como eu falei, a pecuária de corte é 1 ano e meio. Aqui, 2 anos e meio, 3 anos. Com esse valor muito menor de cabeça de gado, os Estados Unidos produz mais carne que o Brasil. Então, isso só para dar um dado para vocês. Por quê? Aqui no Brasil, 2022, 75% das nossas emissões em 2022 foram 50% desmatamentos, Amazônia e Cerrado, Sim. e 25% agricultura e pecuária. Então, é lógico, né? Quer dizer, o Brasil, por outro lado, do lado positivo, ao contrário, quando a gente olha os países que mais emitem, são China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Esses países, acima de 75% das emissões é queima de combustíveis fósseis. No Brasil, é da ordem de 20%. Então, o Brasil tem toda a condição, zero desmatamento. Nós, felizmente, tivemos uma grande redução dos desmatamentos da Amazônia, da Mata Atlântica, em 2023 e 2024, e, felizmente, agora nos últimos 5 meses, até mesmo no Cerrado. 2023 aumentou muito o desmatamento do Cerrado. Então, nós estamos indo muito bem nessa direção. Plano do governo brasileiro e até de alguns estados é zerar o desmatamento até 2030. Se nós fizermos isso, reduzimos 50% das emissões. E aí, lógico, a transição energética e também, um pouco mais lento, mas também vamos na direção da agricultura e da pecuária regenerativa. E, por outro lado, o Brasil já está começando grandes projetos de restauração florestal. Na COP28, o Brasil lançou o projeto Arco da Restauração. Eu tenho um pouco a ver com esse projeto, que eu sou membro do Conselho de Administração do BNDES, e nós, cientistas do painel científico para a Amazônia, eu sou co-presidente desse painel. Aliás, eu vou falar dele porque tem uma declaração lá sua sensacional. Então, aí nós lançamos um estudo chamado Arcos da Restauração Florestal. É um grande arco, porque os dados satelitários criaram os arcos do desmatamento. É tudo aqui o sul da Amazônia, Brasil e Bolívia, 2,3 milhões de quilômetros quadrados, e, infelizmente, ao longo dos Andes, Colômbia, Equador e Peru tem um grande desmatamento, de 400 a 1.300 metros. Essa é a região com a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade e dentro da Amazônia essa parte. Então nós lançamos um estudo na COP27 no Egito, 2022, Arcos da Restauração. E aí o BNDES gostou muito desse estudo. O ano passado, na COP28, nós lançamos o Arco da Restauração Brasileiro. É quase o tamanho do estado de São Paulo, 240 mil quilômetros quadrados de restauração de todo o sul da Amazônia ali, e 60 mil quilômetros quadrados até 2030 e outros 180 mil quilômetros quadrados até 2050. Isso vai ajudar muito a salvar a Amazônia, vai remover dezenas de bilhões de toneladas de gás carbônico. Então, essa é um pouco... O Brasil realmente tem toda a condição de ser... Eu sempre estou dizendo isso nas minhas palestras. O Brasil tem toda a condição de ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões. País de altas emissões, né? Sim. Eu vou adiantar aqui um pouco, estava até nas perguntas, mas eu quero falar desse painel científico para a Amazônia. Então, ele é a primeira iniciativa regional científica de alto nível, dedicada à Amazônia. Conta com mais de 280 cientistas. Aliás, eu convido vocês a consultarem o site, amazoniaquequeremos.org. E aí, no vídeo de apresentação, que você é co-presidente, você diz aqui, eu vou ler, faço questão de ler a sua declaração.
Nossa mensagem aos líderes políticos é que não há tempo a perder. Se a Amazônia deseja sobreviver, devemos mostrar como ela pode ser transformada para gerar benefícios econômicos e ambientais que resultariam da colaboração entre cientistas, detentores de conhecimento indígena, seus líderes e governo. Conta então mais um pouco sobre o trabalho desse painel. Você já falou do arco, falou do estudo, mas como ele surgiu, qual é o objetivo dele? Olha, esse painel surgiu, foi iniciado por a Organização das Nações Unidas, Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, SDSN, né? Sustainable Development Solutions Network, em inglês. E o que aconteceu? Vocês se lembram que em 2019 teve uma explosão de incêndios. Sim. E também aumentou muito o desmatamento. E aí muita gente começou a ficar muito preocupada. Então esse órgão da ONU resolveu criar um painel como se fosse o IPCC de clima, mas só voltado para a Amazônia. Então aí foi criado, eu fui convidado pelo professor Jeff Sachs, que é da Universidade de Colômbia e também é o diretor desse órgão da ONU, e para ser co-presidente. E nós começamos a fazer isso. Inicialmente nós tínhamos aí 85 membros cientistas e, como você falou, hoje já somos 288, 13 cientistas indígenas, 46 mulheres cientistas, ainda não chegamos a 50, mas perto, 46. E o que nós fizemos? Nós estamos, primeiro, aí teve a Covid, né? Sim. A gente tinha uma reunião marcada para o dia 20 de março de 2020, em Bogotá. O presidente Ivan Duque da Colômbia ia nos receber, bom, tudo suspenso. Cancelado. Então toda essa primeira parte foi feita virtualmente, mas nós lançamos na COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, o primeiro relatório. 1.300 páginas, assim, é toda a ciência da Amazônia, toda a ciência. E a partir dali, a gente começou a fazer só estudos, lançando esses estudos. O que esse relatório 2021 concluiu? Que nós temos que buscar soluções baseadas na natureza, que é, primeiro, a governança de todos os países amazônicos. Felizmente, nós tivemos a cúpula dos países amazônicos em agosto de 2023 em Belém. Quase todos os países amazônicos assumiram o compromisso de zerar o desmatamento. E também nós falamos zerar o desmatamento, a degradação e o fogo. Depois, grande projeto de restauração florestal. E todo o sul da Amazônia está tão perto do ponto de não retorno que a gente falou, olha, não tem que zerar em 2030, tem que zerar ontem. Sim. E, por fim, nós falamos, vamos criar uma nova bioeconomia baseada na sociobiodiversidade. Então, aquilo foram as mensagens chaves, e aí o que nós fizemos? Nós passamos a fazer vários estudos, sínteses científicas, e lançamos lá na COP27 no Egito, lançamos outros na COP28, e vamos lançar agora na COP16 na Colômbia, mais 2, vamos lançar mais 2 na COP29 Azerbaijão. Então nós estamos lançando também na cúpula dos países amazônicos, nós lançamos um muito importante. Ele chamava assim, a Amazônia, né, chamava uma sociobioeconomia de saudáveis florestas em pé e rios fluindo. É como desenvolver uma nova bioeconomia baseada na sociobiodiversidade, com centenas de produtos da biodiversidade, mantendo a floresta. Em pé. Mantendo a floresta. Olha, os indígenas estão há 12 a 14 mil anos na Amazônia. Eles, há 5 a 8 mil anos atrás, eles começaram a domesticar plantas. Por exemplo, a mandioca, por exemplo, o açaí, a castanha, o cacau, o buriti, o cupuaçu, etc, etc. Domesticaram mais de 50 árvores. E eles começaram a desenvolver o que hoje a gente chama sistemas agroflorestais. Eles não desmatavam nada. Sim. É só ter uma densidade maior dessas árvores. Tem mais, né? Por exemplo, o açaí é uma palmeira que mais tem na Amazônia. Sim. Isso tem a ver com milhares de anos deles cultivando isso, mas nunca desmataram nada. E então é um pouco essa ideia, né? Vamos desenvolver uma nova bioeconomia para a Amazônia, mas com os produtos da floresta. Sim. Como eu falei,
90% do desmatamento na Amazônia brasileira é pecuária. Sim. E aí, tem um artigo recente, uma entrevista sua recente no Estadão, que você disse que todos os biomas estão em risco. Qual seria o ponto de não retorno? Você já citou uma área que está muito próxima do ponto do retorno, mas a gente olhando Cerrado, os demais biomas, qual seria o ponto de não retorno ali onde seria irreversível? Essa é uma preocupação muito grande. Eu fui o primeiro cientista que quase 30 anos atrás eu fiz um estudo, porque no final dos anos, nos anos 80, final dos anos 80, teve um grande crescimento do desmatamento da Amazônia. A Amazônia toda, principalmente a brasileira. Aí eu fiz um estudo que perguntava, e se o desmatamento ficar muito grande, o que vai acontecer? E aí nós publicamos artigos na revista Science, na revista Journal of Climate, 90 e 91. E o que aquele estudo mostrava? Que se desmatar muito a Amazônia, todo o sul da Amazônia, a estação seca, que é 3, 4 meses no máximo, e chove também na estação seca, o mês com a menor chuva é 50 milímetros de chuva, ali a estação seca ficaria 6 meses. Esse é um estudo que eu fiz com modelos matemáticos do clima. Naquela época, o desmatamento era 7%. E o estudo dizia, se desmatar muito a Amazônia, todo esse sul, o clima ali não é mais de floresta, é o clima do cerrado. Então eu até criei o termo, entre aspas, savanização. Tá, mas aquilo era uma projeção, né, uma coisa assim. Aí eu dirigi, inclusive eu fui o cientista que criou um programa que chamava Experimento de grande Escala da Biosfera e Atmosfera da Amazônia. Começou em janeiro de 99. E aí nós fizemos 25 locais, nós fomos medir o que acontecia com a floresta, com pastagem, com o cerrado, medimos tudo. A gente colocava torres assim para medir como a atmosfera interagia com a vegetação, o que acontecia quando estava pastagem degradada, tudo. Então, esse experimento, né, 99, ele já está com 25 anos. E o que esse experimento mostrou? Que nós estamos na beira do ponto de não retorno da Amazônia. Todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, e até pegando um pedaço da Colômbia agora, a estação seca já aumentou 4 a 5 semanas em 40 anos. Uma semana por década. Se continuar assim, mais 2 a 3 décadas, ela já chega a 6 meses. A floresta já está se autodegradando. O sudeste, sul do Pará e norte de Mato Grosso, a floresta virou fonte de carbono. Veja bem, as florestas globais, como nós estamos aumentando a concentração do gás carbônico, aumenta a fotossíntese. Sim. É isso que está fazendo as florestas globais removerem 30 até 33% de todo o gás carbônico que nós jogamos. A Amazônia, nos anos 90, chegou a remover 1,5 até 2 bilhões de toneladas de gás carbônico. Aquela parte que eu falei, sudeste da Amazônia, a floresta ali já virou fonte. A mortalidade das árvores aumentou, então ela está se degradando. Sim. Tá muito perigoso. E, além disso, a estação seca está não só mais longa, mas ela está 20% mais seca e 2, 3 graus mais quente. Então, o que nós vimos? Né? Que tudo isso já está acontecendo. Ela está na beira. Se continuar desmatamento e continuar aquecimento global, por quê? O aquecimento antes, a Amazônia tinha uma seca mais forte a cada 20 anos, associada com um fenômeno no Oceano Pacífico Equatorial chamado El Niño. Agora ela está tendo 2 secas por década, 2005, 2010, 2015 e 2016 e 2023 e 2024, a maior seca do registro histórico. Muito arriscado, porque essas secas fazem a estação seca ficar mais longa, mais quente, e o desmatamento. Por quê? A Amazônia evoluiu em dezenas de milhões de anos de uma forma fantástica. É a única floresta do mundo, e pouca gente sabe disso, que ela recicla água muito eficientemente. E ela recicla mais água durante a estação seca do que durante a estação chuvosa. Curioso. É a única floresta do mundo que faz isso. Por quê? Porque a chuva é absorvida, o solo mantém muito uma evolução ecológica e biológica de dezenas de milhões de anos. O solo, ele absorve, ele segura a água, ela não deixa ela correr direto assim para os rios. E aí, durante a estação seca, tem várias árvores que têm raízes muito profundas, 7 até 12 metros, ela puxa
a água, ela libera aquela água ali na superfície, ela não joga só nas folhas. Sim. Então é uma evolução ecológica fantástica. Então essa reciclagem é tão eficiente, só para dar um dado para vocês, durante a estação seca, a floresta recicla 4 a 4,5 litros de água por metro quadrado por dia. Uhum. A pastagem recicla 1 a 1,5, um terço a um quarto. Então é isso que está fazendo também a estação seca ficar mais longa, porque você tem muito menos água. Então essa é o que eu falei da Amazônia. Então, nessa entrevista eu falei que, infelizmente, isso eu falei porque isso foi o primeiro cientista. Sim. E até por causa desse estudo meu que a gente criou o experimento de grande escala da biosfera e atmosfera na Amazônia para ir lá e medir. E outros estudos que nós fizemos, eles chegaram a que conclusão? Se o desmatamento passar de 20%, 25%, e se o aquecimento global passar de 2 a 2,5 graus, a soma dos dois, porque essa interação é junta, a gente chama sinergística, passa do ponto de não retorno. Nós estamos com 18% de desmatamento da Amazônia e, infelizmente, no ano passado, esse ano, já chegamos a 1,5 grau. A gente não sabe se vai permanecer 1,5 grau, mas o risco é enorme. Então nós estamos na beira do ponto de não retorno. Aí o que acontece? Essa reciclagem da água da floresta amazônica o ano todo e também na estação seca até mais, ela é muito importante porque isso é que faz com que grande parte do vapor d'água que entra pelo Oceano Atlântico, Sim. ele é um famoso cientista da Universidade de São Paulo da Exalc, lá de Campinas, professor Enéas Salati, na década de 70, infelizmente o professor Enéas Salati já nos deixou ano passado, na década de 70 ele foi lá e fez um cálculo muito interessante, publicou artigos na revista Science, que ele mostrava que uma molécula de vapor d'água que entra lá do Oceano Atlântico, chamam ventos alísios, ela circula 5 a 8 vezes. Vapor d'água, condensa na nuvem, gotícula, sim, cai, aí a floresta joga ela de volta, condensa na nuvem, cai, 5 a 8 vezes. Aí, quando chega aqui no sul, ali no oeste, perto dos Andes, né, o vapor, os Andes ali estão 4, 5 quilômetros de altura, então eles não passam por cima, eles viram, vêm para o sul. Isso nós demos o nome, eu junto com o professor Salati, e até com um cientista também, que é meu parente, meu irmão Antônio Nobre, nós demos o nome de rios voadores. Sim. E, olha, os rios voadores, se eu vou te dar um número aqui, é difícil de acreditar. O rio Amazonas joga para o Atlântico 18 milhões de toneladas por dia. Os rios voadores jogam 17 para o sul. Então isso alimenta o sistema de chuva do Cerrado, 15% do vapor d'água do Sudeste vem de lá, e todo esse vapor d'água chega lá no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai, centro-leste da Argentina. Então a ciência sabe bem isso. O que é a preocupação? Como está muito desmatado o sul da Amazônia, já diminuiu, os rios voadores diminuíram. Então vem outro problema. Estudos da professora Mercedes Bustamante da Universidade de Brasília estão mostrando que o Cerrado também pode passar do ponto de não retorno. Sim. A estação seca lá está ficando mais longa. A estação seca já é de 6 meses. Está ficando mais longa, mais quente, com menos chuva. Então, os estudos da professora Mercedes já mostraram que se perdermos a Amazônia, nós também fizemos estudos dizendo se perdermos a floresta amazônica, grande parte do Cerrado vai virar caatinga. Caatinga. E uma enorme preocupação. Nos últimos 20 anos, a caatinga do Nordeste, ela já subiu para o Cerrado 200 mil quilômetros, quase o tamanho do estado de São Paulo. Ali, oeste da Bahia, Maranhão, Piauí. Então, olha o risco. Também é uma área de agricultura também, né? É, área de agricultura. E aí, a caatinga é outro enorme risco. Estudos mostram que não só a caatinga se expandiu para o Cerrado, mas o norte da Bahia já começou a ter a chuva de semideserto. É menos de 400 milímetros por ano. Então, olha, isso tem muito a ver com o aquecimento global também, sim, mas tem a ver com o desmatamento. Tá. Então, olha o risco que nós estamos correndo. Perder a Amazônia,
grande parte do cerrado vai virar caatinga e uma grande parte da caatinga vai virar semideserto. É um caos. É um caos. É. Vamos tentar ser um pouco positivo. Vamos imaginar que a gente cumpriu o Acordo de Paris, conseguimos manter, alcançar as metas. Em quanto tempo os estudos mostram que o clima da Terra se regeneraria se tudo corresse bem? Vamos pensar num cenário otimista. Olha, o clima, assim, se a gente quiser imaginar, infelizmente, né, como eu falei, desde junho do ano passado, a gente já chegou pela primeira vez na história 1,5 graus. A gente tem que ir 120 mil anos atrás, no último período interglacial, para ter essa temperatura. E, então, para voltar nesse 1,5 graus, nós temos que imaginar qualquer coisa na escala de séculos. Entendi. Então, o que a ciência tem mostrado? Para a gente não passar de 1,5 graus, a gente teria que rapidamente diminuir as emissões e aí passar a segunda metade desse século removendo 5, 6 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano da atmosfera, zerar as emissões e passar a remover. Se a gente fizesse isso, a gente chegaria no final do século a 1 grau. Entendi. 1 grau é aceitável. É aceitável. O impacto pequeno na biodiversidade, etc., na nossa saúde, impacto pequeno. Mas isso está ficando quase que impossível. Por quê? Esse também é um dado que muitas pessoas não entendem, porque as pessoas acham que se a gente diminuísse rápido a emissão, voltava tudo ao normal. Por que não volta? Porque o principal gás do efeito estufa, do aquecimento global de ação humana, é o gás carbônico. Uhum. Quando a gente joga o gás carbônico, ele fica, em média, 150 anos na atmosfera. 15% do gás carbônico que a gente joga hoje, ele vai estar 1000 anos. Sim. Então, não tem maneira de imaginar que se a gente reduzir rapidamente as emissões, a gente zera. Não. Então, por isso que eu disse, os estudos mostram que a gente teria que restaurar 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o planeta, dos seus biomas naturais, principalmente as florestas. Com isso, a gente removeria bastante gás carbônico, zerar as emissões o quanto antes, passar a remover gás carbônico, a gente chegaria em 2100, mais ou menos com 1 grau. Mas por que isso está se tornando quase que impossível? Porque na COP26, lá no Acordo de Paris 2015 e depois na COP26, se falou assim, o Acordo de Paris falou não pode passar de 2 graus. Lá na COP26 de 2021, em Glasgow, na Escócia, falou assim, não pode passar de 1,5. Por quê? Porque os estudos do IPCC mostraram um enorme risco de 2 graus. Só dar um dado simples aqui. 2 graus nos oceanos, extinção de praticamente 100% de todos os recifes de corais. 100%? Quase 100%. Tá. E os recifes de corais mantêm 18% a 25% da biodiversidade aquática. Aí quando a gente olha os recifes de corais na Austrália, que tem 2.300 quilômetros, estão ficando brancos. E agora, semana passada, saiu um estudo na costa aqui de Alagoas, tem um belíssimo lugar ali com recifes de corais, estão ficando brancos. Sim. Então, Abrolhos também na Bahia. Então, isso porque nós atingimos o máximo de temperatura 2023-24. E, então, olha o risco. Por quê? É que o Acordo de Paris e depois a COP26 falou assim, para a gente não passar de 1,5 graus, a gente precisaria reduzir em 43% das emissões em relação a 2019 até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Sim. Isso para não passar de 1,5. Olha, se o ano que vem continuar 1,5, a ciência provavelmente vai dizer, chegamos em 1,5. Aí, fazendo isso do Acordo de Paris, quer dizer, reduzindo uma parte até 2050 e zerando, em 2030, e zerando só em 2050, a temperatura vai passar de 2, pode atingir 2,5. Aí o que acontece se atingir 2,5? Perdemos a Amazônia, Sim. no mínimo 50% da floresta, até 70%, e tem mais de 20 pontos de não retorno. Os recifes de corais, Sim. um monte de outras espécies, perdemos a Amazônia e descongelamos o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, Alasca, que chama permafrost. Uhum.
Isso tem dezenas e dezenas de milhões de anos, tem uma grande quantidade de carbono e metano ali armazenado, gás carbônico e metano. Já começou a descongelar. Se a gente chegar a 2 graus, a gente vai perder mais de 200 bilhões de toneladas do permafrost. Se a gente chegar a 2,5 graus, 300, 400. Então, se a gente perdendo a Amazônia e o permafrost, a gente não abaixa de 2 de jeito nenhum. E aí a gente chega em 2,5. Chegando em 2,5, torna-se praticamente impossível baixar para 1 grau Sim. no final do século. Aí vem o enorme risco. Eu só falei aqui de 2 pontos de não retorno, mas tem um monte de outros pontos de não retorno. O principal, mais perigoso, é que tem uma gigantesca quantidade de metano no fundo dos oceanos, principalmente do Ártico. Tá lá dezenas e dezenas, centenas de milhões de anos. Aí, se o Ártico aquece 3 graus, começa a liberar. Se isso acontecer, nós podemos passar de 4 graus em 2100 e chegar até a 8, 10 graus em 2150. É inabitável. Sim. Se a gente chegar a 4 graus no final desse século, cidade aqui de São Paulo é inabitável uns 50% dos dias. Rio de Janeiro, quase 100%. Por quê? Porque nós, Homo sapiens, humanos, evoluímos 200, 250 mil anos, nunca a temperatura foi alta. Sim, não. Os nossos antepassados, Homo erectus, 2 a 3 milhões de anos, nunca a temperatura. Para a temperatura ser 2,5 graus, nós precisamos ir mais de 4, 5 milhões de anos lá atrás. Nós não tínhamos evoluído. Sim. Então, nós, Homo sapiens, Homo erectus, evoluímos de que maneira? Para a gente perder o calor de dentro do corpo, a gente transpira. Sim. Quando a temperatura está acima de 35 graus, quando a temperatura está abaixo de 35 graus, nós jogamos calor para fora. Quando o ar está mais quente, ele é que joga calor para nós. Aí, como que a evolução ecológica nossa e biológica? Transpiração. A água vem aqui, evapora, pega a energia da pele e vai baixando a temperatura. Essa é uma evolução belíssima, mas nunca a temperatura teve, por exemplo, 4 graus. Então, se ela chega a 4 graus, uma mulher idosa, um idoso, um bebê, uma pessoa doente... sobrevive meia hora. É o estresse térmico. Se o corpo não pode perder calor meia hora, uma pessoa como você, adulto, saudável, 2 horas. O planeta se torna inabitável. Isso com 4 graus. 4 graus, toda a região equatorial é inabitável. Lugar mais alto, como São Paulo, metade do ano. Latitudes médias, todo verão. E se chegar no século que vem, como eu falei, perdeu o metano do fundo dos oceanos, 8, 10 graus, o planeta é inabitável.